Mas logo, logo nós descobrimos que junto com a vontade vem a nossa incapacidade de sermos aquilo que nós gostaríamos de ser. No entanto, Deus não nos deixa no vácuo, no sentido de que se Ele quer que você e eu façamos alguma coisa, Ele vai dar todas as condições para que você e eu façamos aquilo que Ele quer que façamos. Isso quer dizer então que Deus não faz exigências espúrias, Deus não faz exigências ilógicas, Deus não faz exigências irreais. Na verdade, Deus nos dá mandamentos que o apóstolo João diz: os mandamentos de Deus não são penosos, não são difíceis, não são impossíveis. Então, nós estamos diante de uma situação de que a vida espiritual quer agradar a Deus, quer corresponder àquilo que Deus quer para a nossa vida, e ao mesmo tempo enfrentamos uma barreira natural da nossa própria vida que não consegue corresponder àquilo que Ele quer. No entanto, eu quero trazer hoje, e talvez nossa última mensagem desta série de como andar nos caminhos de Deus, eu quero trazer hoje esperança para nós, porque a Bíblia define uma pessoa que começa a andar com Jesus como um novo convertido, uma nova pessoa, uma nova criação. 2 Coríntios capítulo 5, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Acontece que a gente chega na igreja e a gente não sabe nem bater palma. A gente chega aqui e a gente não sabe se dá um glória a Deus ou um Ave Maria, não é verdade? Quando você chegou aqui? Eu estou numa igreja batista, não é? Pelo silêncio a gente está na igreja batista. Mas quando você começa a visitar aqui, você não sabe. Você não sabe se pode bater palma. Você não sabe se pode dizer glória a Deus, não é? Porque mesmo sendo batista, a batista que diz glória a Deus. Mas tem igreja batista que diz glória a Deus só para dentro. Só fala para dentro, só internaliza aquele negócio. Ou será que eu posso dar uma Ave Maria também? A verdade é que só com o tempo, ou talvez pela imitação, é que a gente começa a fazer algumas coisas que a gente acha que é aquilo que Deus quer. No briefing, nós ouvimos de alguém que está mais ou menos recente na igreja. Ele disse assim: eu nunca tinha entrado numa igreja, eu não participava da fé, eu nem sabia que Bíblia era um conjunto de diversos livros. Eu não sabia achar uma referência na Bíblia. E vocês acham isso tão rápido, é tão automático para vocês? E vocês me tratam como se eu estivesse há muito tempo na igreja. A verdade é que quando alguém começa a dar os primeiros passos na vida cristã, nós tendemos a tratar essa pessoa como se ela fosse antiga na vida cristã. Abre aí para mim em Ageu capítulo 3, versículo 2. A pessoa nem questiona se Ageu tem 3 capítulos. Ela não tem a mínima ideia onde achar Ageu. Nem sabe se tem Ageu na Bíblia. No entanto, o que a pessoa estava dizendo para nós é assim: é necessário que vocês comecem bem do início, como um tipo de uma puericultura espiritual. E eu confesso que há algum tempo atrás eu fiquei pensando nisso. E aí escrevi um livro chamado Visão, o Sentido da Vida. A minha ideia era deixar de uma forma clara o que é que Deus espera de cada pessoa na igreja em termos de dons e serviços. Acontece que quando eu escrevi esse livro, eu também concluí que eu estava começando de trás para frente. A vida cristã não começa com serviço. A vida cristã não começa com dons. A vida cristã começa com discipulado. E então eu escrevi um outro livro chamado Discipulado Consistente, que eu previa então que ele precedia
cronologicamente a visão, o sentido da vida. Quando eu terminei de escrever Discipulado Consistente, eu não estava contente, porque assim, tem alguma coisa antes disto. Tem que ter alguma coisa antes disso. Tem que ter alguma coisa que faça com que as pessoas compreendam como é que tudo funciona desde o início. Desde quando alguém ainda não tem fé em Jesus, até que ela começa a servir a Jesus em algum ministério. E aí escrevi Fisiologia da Fé. Mas quando eu escrevi Fisiologia da Fé, eu mesmo me perguntava se eu tinha começado do começo. A verdade é que, algumas vezes, nós tratamos as pessoas que estão chegando à fé como se elas já fossem adultas e como se elas soubessem se virar sozinhas. É como se daqui a 1 mês e meio ou 2, o filho do Kevin e Ana vai nascer. Um tiquitito. E aí, quando Ana vier do hospital, 2 dias depois do parto, ela vai passar pela casa e dizer assim: filho, aqui é sua cama, aqui é o seu berço, aqui é o chuveiro, liga-se o chuveiro assim, para cá ou assim. Aqui é o fogão, quando você precisar de comida, é só liga o registro do gás. Olha, aqui é o botijão de gás, você liga aqui. E o fogão liga aqui. E eu fico imaginando aquele bebê de 2 dias, assim, essa casa é muito louca. Quer dizer que agora eu tenho que estrear minha chegada ao mundo, tomando banho sozinho, fazendo minha comida, trocando minha roupa. É claro que vocês sabem que não é assim que as coisas funcionam. No entanto, na vida cristã, nós tratamos as pessoas como se elas conseguissem se virar sozinhas. Talvez muitos de vocês não participem do culto de oração, porque vocês nunca foram ensinados a orar. Aí você começa a ouvir o irmão Antônio orando, e diz assim: caraca, moleque, irmão Antônio ora bem pra caramba. Lembra da oração do irmão Antônio? Quem já viu? Irmão Antônio ora bem pra caramba. Você é o cara. E aí o único pedido que você sabe fazer é o seguinte: irmão Antônio, ora por mim. Talvez vocês não orem porque nunca foram ensinados a orar. E é provável que vocês não leem a Bíblia porque vocês nunca aprenderam por onde começar. A pessoa gosta de poesia e você dá o profeta Ezequiel para que ela leia. Por que você não dá Salmo? A pessoa é da área de exatas e você começa a dar para ela o livro de Cantares. Você beija-me com um beijo e tal, que a tua mão esteja por baixo de mim e a outra me abraça. E o sujeito diz assim: que maluquice é essa, bicho? Por que você não dá o livro de Números para quem é da área de exatas e para quem gosta de estar fazendo esses negócios de matemática, essa coisa louca, que eu acho que matemática também não leva a lugar nenhum. Mas é a área dele, Deus fez ele assim, isso não é certo nem errado. Se a pessoa gosta de matemática, gosta de números, gosta de coisa assim, dê o livro de Números para ele ler. Outro dia alguém chegou, alguns anos atrás, feliz da vida, apelidada de 4,5 na UNB, porque fez o curso de engenharia em 4 anos e meio. Depois foi mestrado, depois fez doutorado, depois tem 3 pós-doutorado. E ele chegou para mim, feliz da vida, e disse assim: eu descobri a fórmula do pi. Disse assim: pi. Disse assim: como é que você descobriu a fórmula de pi? Disse assim: eu recalculei os tamanhos do tabernáculo. E eu fui lendo o livro de Números e o livro de Êxodo, e fui anotando, e fui calculando,
Está lá a fórmula do π e funciona assim. E ele queria me convencer que isso era interessante. Você acha que isso é interessante? E eu lá sabia se tinha alguma coisa ainda na vida chamada π. Eu faltei nesse dia da aula de matemática. Acontece que essa pessoa nunca mais parou de ler a Bíblia, porque ela se achou dentro da Bíblia. Acontece que ela achou isso por acaso. Porque as coisas funcionam mais ou menos assim. Dizem, olha, está aqui a geladeira, está aqui o freezer, está aqui a cama, está aqui o chuveiro. Quando você precisar, disponha. Está aqui. A vida cristã não funciona dessa forma. A vida cristã funciona de uma outra maneira. Funciona como nossa vida. Que nós não sabemos nada, precisamos ser carregados. Nós respondemos a estímulos. Rimos porque outros riem para nós, os outros riem para nós. Nós engatinhamos por causa de estímulos. Cair, para quem está aprendendo a andar, é até engraçado. Depois se torna ridículo. Mas se torna engraçado para que a pessoa continue tentando, até que um dia ela consegue. Na vida cristã deveria ser a mesma coisa. Durante um semestre, algum tempo atrás, o Roberto dava umas aulas sobre como funciona a vida cristã. Ele estava baseado na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Agora que vocês são crentes, acrescente à sua vida isto. Depois disto, acrescente esta nova característica. Depois, essa nova característica. E terminava dizendo, se estas coisas existirem em vocês, e se vocês praticarem essas coisas, vocês nunca serão infrutíferos. E vocês serão pessoas usadas por Deus. Vocês serão pessoas sadias da fé. Acontece que, anos após anos que nós estamos na vida cristã, ainda corremos o risco de sermos bebês espirituais e vivermos ainda na epiderme da vida cristã. Não temos nenhuma profundidade. Não conhecemos nada, porque nós não sabemos por onde começar. Por onde eu vou começar? Você fala de eu ler a Bíblia. Eu começo por onde? Começo pelo Novo Testamento. Livro da genealogia de Jesus Cristo, Filho de Deus. E Abraão gerou Isaac, Isaac é Jacó e seus 12 filhos. Jacó gerou a Judá, Judá gerou Pérez, e Onã. E gerou Selá também. Selá gerou a Esrom, que gerou Naasson, que gerou Obed, que gerou Davi. Conheci alguém, Davi. Eu disse assim, olha, sinceramente, eu gostaria de ler a Bíblia, mas desse jeito, na primeira página, eu já dei uma freada. Eu mesmo falei aqui, eu sou um leitor teimoso, mas todas as vezes que eu leio o livro de Levítico, me dá vontade de fazer a seguinte oração, Pai, eu sei que é a tua palavra, mas convenhamos, esse livro para ler Alguém tem uma oração parecida com essa minha? Não, levanta a mão, não é? Quando eu leio Ezequiel, eu chego a pensar que ele estava, com todo respeito a Ezequiel, né? Com todo respeito. Ezequiel, você tem certeza que não estava variando das ideias não, meu irmão? Você tem certeza que não comeu um mocotó estragado? Você já tentou ler Ezequiel? Aí você vai ler Apocalipse. Apocalipse é fácil, mas tem uma hora que Deus disse, não escreva isso. Imaginem aquilo que João queria escrever e Deus disse, não escreva. Porque se aquilo que ele escreveu já é difícil, imagine aquilo que ele queria escrever. Mas Ezequiel quis escrever e escreveu. Aí você lê, aí você não sabe se era para ir de trás para frente, de frente para trás, se era começar do meio e tal.
Acontece que a vida não é assim. A vida cristã não é assim. A vida cristã deveria ser mais fácil. Deveria ser mais fácil. Quando o Senhor se encontrou com Saulo no caminho de Damasco, o Senhor lhe deu um conselho. Em Atos capítulo 9, abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. E veja como o Senhor Jesus deu o caminho para quem quer seguir com Ele. Em Atos capítulo 9, quer dizer, aí eu falo Atos capítulo 9, também pressupõe que todo mundo saiba que existe um livro chamado Atos, não é? E que esse livro tem pelo menos 9 capítulos. Em Atos capítulo 9, versículo 6, Jesus diz para Saulo, ali tombado no chão, diz: levante-se, entra na cidade, e ali dirão a você o que você deve fazer. Então vamos lá. Primeira coisa, o Senhor Jesus diz: levante-se e entre na cidade. Com esse diálogo que Jesus está travando com Saulo, mais tarde Paulo, eu gostaria de chamar a sua atenção para que tudo que você precisa saber na vida cristã, Jesus poderia ter ensinado direto para você. Mas ele não fez assim com Saulo. De tal forma que quando ele diz, levante-se e entre na cidade, quer dizer que aquilo que Paulo deveria aprender, ele deveria fazê-lo através de outras pessoas. Mais tarde, no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer: o evangelho que eu prego, eu não aprendi de ninguém. Tá bom, mas vamos ficar aqui em Atos capítulo 9. As primeiras coisas da vida cristã, as coisas mais básicas, não foi Jesus quem ensinou para Paulo. O que Paulo aprendeu da vida cristã, ele aprendeu por convívio com outras pessoas. Ele disse simplesmente: entre na cidade, e ali dirão a você o que eu não quero dizer para você. Meus irmãos, estamos praticamente vencendo um tempo de pandemia, em que agora com a tecnologia, há 2 anos atrás, a tecnologia era a nossa salvação. Agora ela é vista com suspeita. Porque assim, vocês oferecem um produto para a gente ficar em casa e agora quer que a gente venha aqui presente. Foi um tempo em que vocês não podiam estar aqui. Agora você pode estar aqui. E eu quero dizer para você que o primeiro recado que Jesus falou para Saulo, de como começar a sua vida cristã, foi: reúna-se com os meus discípulos. Reúna com pessoas que invocam o meu nome. Reúna-se com pessoas que me adoram. Reúna-se com pessoas que me louvam. Reúna com pessoas que estão aprendendo comigo e com outras pessoas. Eu acredito que nós estamos passando o tempo em que devemos ser mais ativos na vida cristã e deixar um pouco o comodismo da nossa casa e vir para o nosso presencial. Circunstancialmente, nós investimos nos últimos tempos em tecnologia de transmissão, mas isso foi temporário. Isso nunca substituiu a reunião de todos os crentes. O primeiro mandamento que Jesus disse para Paulo, quando Paulo perguntou no versículo 4 e 5, quem és tu, Senhor? A resposta veio: eu sou Jesus a quem você persegue. E eu acho que ele tinha uma outra pergunta na cabeça, mas Jesus já cortou e disse assim: levante-se, saia daí, entre na cidade e ali dirão o que você deve fazer. Primeira coisa, vocês que estão aqui hoje presencialmente, aprendam uma coisa que Jesus sempre quis, é que você seja um frequentador assíduo do culto coletivo, daquilo que nós chamamos de culto público, ou daquilo que agora nós costumamos também chamar de culto presencial. Nada substitui
ao culto presencial. Nada substitui essa interação, esse olhar. Agora eu vou ter que fazer um trabalho de reconhecimento, porque eu conheço vocês agora só de máscara. E de vez em quando, o bom da máscara é que eu posso perguntar e errar o seu nome à vontade. Quando a gente começar a tirar as máscaras, aí a gente já fica mais difícil. Aí eu vou começar a chamar você de varoa, varão, abençoado, ungido. Se eu fizer isso, é porque eu não sei seu nome. Mas agora com máscara, a gente pode perguntar. E aí, como é que é seu nome? Como é que é? Então, beleza, tudo bem? É a primeira vez que você diz, não, eu me tornei membro na última sessão, lá em dezembro passado. Beleza, ela também não sabe a cara que eu estou fazendo de assim, puxa, como é que você não sabia disso? A importância da reunião pública não é de um pastor que quer pessoas na igreja. A importância da reunião pública foi dada pelo Senhor. Levanta, entra na cidade, ali dirão a você o que você deve fazer. Foi Jesus quem disse que a gente deveria reunir, porque essa palavra de reunir, ele disse para Saulo naquele dia, mas diz para mim também, e diz para você hoje. A importância de reunir foi dada por Jesus na sua palavra. Não sou eu que tenho sonhos de ter esse auditório de novo cheio, lotado, gente vazando pelo ladrão. Esse é o desejo de Jesus. Você que está aqui hoje, bem-vindo. Você que está aí, se você mora no DF, naturalmente, um abraço a você que está fora de Brasília. Mas se você está em alguma região do DF, daqui, é bom que você preste atenção na palavra do Senhor Jesus. Reunião constante. Nada substitui a reunião presencial. Nada substitui. Não tem nenhum substituto. Tem uma coisa de divino aqui. Tem uma coisa da presença de Deus no meio do povo de Deus. Mas Jesus também disse, ali dirão o que você deve fazer. Não só reunir com seus discípulos, mas que alguém ensinaria Saulo as coisas primeiras da vida cristã. Então, assim como a celebração pública é importante, a reunião pública é importante também que você seja ensinado por alguém. Meu querido, o que você sabe da vida cristã foi ensinado por alguém. Você não sabe o que sabe sozinho. É muito provável que você tenha aprendido de alguém que você nem saiba quem tenha sido. Mas você aprendeu de alguém. Mas outra, se alguém não falasse do Evangelho, você nunca teria ouvido do Evangelho também na sua vida. É necessário, então, que além da reunião constante, a vida cristã, para ela ser equilibrada e crescente, ela tenha, além da reunião constante, o ensino. O ensino com as pessoas. O ensino com alguém que esteja presente junto comigo. Alguém que me ajude a andar, a dar os primeiros passos na vida cristã. Logo que Paulo entrou em Damasco, um homem veio ao seu encontro, chamado Ananias. E logo você descobre a presença de Ananias e a importância dele está aqui. Bom, cortando o caminho, está aqui. No versículo 19, a segunda parte do versículo 19 de Atos capítulo 9, diz: Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. Além da nossa reunião constante, esta igreja tem como valor o ensino, porque tudo que nós sabemos da vida cristã foi ensinado por alguém. Tudo que você sabe na vida hoje, andar de bicicleta ou de moto, a formação que você teve, o trabalho que você exerce, foi ensinado por alguém. Você não aprendeu sozinho. Nós aprendemos com alguém.
Mesmo os seus programas que você usa, os seus aplicativos no seu celular, que hoje tudo é intuitivo, até a intuição que você usa no celular para baixar um programa e usá-lo, alguém programou para ser intuitivo. E mesmo quando você diz que aprendeu sozinho, é que alguém fez a coisa fácil para você aprender sozinho. No fundo, você não aprendeu sozinho. Alguém fez um programa que é autoexplicativo. Alguém fez um programa para você fazer sozinho. Você aprendeu com alguém. Não existe, então, uma vida cristã, e nunca houve, e não haverá uma vida cristã onde pessoas aprendem sozinhas. Há um Ananias que ensinou a Saulo, mas ele ficou também alguns dias com os discípulos de Jesus em Damasco. Eu, como pastor desta igreja, tenho dito ao longo dos dias que eu não abro mão daquilo que nós chamamos de 4 Gs. O grande grupo, o grupo de ensino, a escola dominical, o pequeno grupo, que é feito durante a semana, e o grupo de ministério, onde você serve com dons e talentos. Eu já escrevi um livro sobre ensino, fisiologia da fé, já escrevi um livro sobre grupo de ministério, que é visão, o sentido da vida. Se você tem outra ideia sobre isso, ou se você acha que não tem tempo sobre isso, em nome de Jesus, eu desafio você a mudar de ideia. Eu desafio você a pedir para Jesus que Ele mude a sua ideia. Há pessoas que estão ensinando aqui na igreja e não estão participando de pequenos grupos. Eu não sei como é que isso acontece. É um mistério. Falei com o Roberto. Para mim é um grande mistério. Pessoas que sabem que nós não abrimos mão disso e fazem isso. Mas não é só por isso, não. Não é uma questão, pastor Givaldo, que eu estou batendo firme nisso aqui porque eu sou pastor da igreja. É que, biblicamente, eu não vejo como termos uma vida cristã equilibrada e crescente se eu não estou envolvido com um grupo, como no meio da semana nós nos reunimos para nos abrir uns com os outros. Sem conserto, sem pacto, sem alguém que me ajude, eu não cresço muito. Eu escrevo, quero lançar um livro nos próximos dias, talvez no próximo mês, chamado Homens de Deus. Ele já está sendo estudado aqui na igreja, está sendo estudado numa outra igreja aqui em Brasília. Mas eu tenho pedido para diversas pessoas lerem o que eu escrevo, porque eu não sou dono da verdade. Mesmo usando as habilidades que Deus me deu para escrever, eu submeto aquilo que eu escrevo para outras pessoas. Isso quer dizer que mesmo uma pessoa como eu, que já vivo com o Senhor 46 anos, que tenho escrito algumas coisas nos últimos tempos, eu me submeto às outras pessoas para que elas me ajudem, se aquilo que eu estou escrevendo ou dizendo, eu devo continuar escrevendo ou devo continuar dizendo. É importante que você observe que Jesus deu o caminho para Paulo andar na vida cristã. Ele deveria congregar-se com as pessoas. Ele deveria aprender com uma pessoa como aprendeu com Ananias. E ele deveria conviver com os irmãos, talvez até num grupo pequeno. Diz que ele ficou alguns dias com os discípulos de Jesus em Damasco. Eu preciso disso. Parece interessante que agora eu participe de uma classe chamada Homem de Deus, numa classe de escola dominical. E eu estou ali aprendendo de um material que eu mesmo escrevi. Parece ser estranho isso, mas não é estranho. Não é estranho. Agora eu estou vendo que aquilo que eu escrevi é falado e visto com outros olhares, dito de outra forma, vivido de outra maneira. E cá para nós, eu tenho aprendido como se fora a primeira vez.
Hoje colocaram uma frase lá, eu disse assim, eu achei essa frase bonita. Parabéns por essa frase. Eu disse assim, mas foi você que escreveu. Eu disse assim, já esqueci, então, do que eu escrevi. O caminho para uma vida cristã saudável, crescente, é você se reunir com constância, teimosamente. Você aprender com alguém, você ter um grupo com quem você convive, com os damascenos. Mas tem uma coisa que esse texto também diz, ele começou com Jesus falando diretamente com ele. Não pense você que por participar de uma classe de escola dominical, ou um PG, ou dos cultos aqui, vai fazer você um crente verdadeiro. Pode ajudar, mas nada substituirá a vida que você mesmo deve ter com Deus. Eu não fui chamado para ser apenas um aprendiz. É claro que a gente não deve traduzir nossa vida cristã como uma sala de aula. Mas eu quero também defender a ideia de que se a vida cristã tem duas pernas, uma perna é aquela que você vive com Deus, onde você aprende dele, onde ele orienta você. Como disse o Salmo 32:8, eu vou ensinar você no caminho que você deve seguir. Eu quero ensinar você. E a proposta da nova aliança é essa, não precisará cada um ensinar o seu irmão dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão. Eu colocarei meu espírito em cada um de vocês. Olha, você vai sair daqui. É provável que, como acontece todas as semanas, você desligue o seu dial espiritual e volte a ligá-lo só domingo que vem. E de agora até o próximo domingo, você nada faça em termos de vida espiritual. Nem em termos coletivos, nem em termos individuais. No entanto, você está aqui hoje para aprender do Senhor. Então, meu conselho, meu desafio é: siga os conselhos que Jesus mesmo deu. Para você crescer, você vai ter que se juntar com seus irmãos. Você vai ter que aprender com alguém. Você vai ter que ter um grupo de partilha. E você vai ter que viver com ele. Eu diria que essa outra perna da vida cristã, nós podemos ajudar você. Nesta outra, nessa que você vive só com o Senhor, você vai ter que começar a aprender a viver com ele. Como se você não dependesse de ninguém mais nesta vida. Porque ele quer conviver com você todos os dias. A partir daí, eu acredito, é o que eu tenho aprendido em todos os anos da minha vida cristã, é fazendo assim, aprendendo com ele, aprendendo com os outros, vivendo com ele, vivendo com os outros, reunindo-se com ele, reunindo-se com os outros, que a gente vai ter uma vida cristã do jeito que ele desenhou para nós. Nós não somos adultos espirituais. Nós não damos conta de fazer as coisas que nós gostaríamos de fazer. Eu acho que você já viveu o suficiente nesta vida cristã para aprender que você precisa de ajuda. Infelizmente, algumas pessoas têm deixado tanto a escola dominical quanto o grupo pequeno. Deixa essas pessoas para lá. Eu estou falando para você que veio aqui hoje, para você que está em casa, você que tem demonstrado querer viver com Jesus diariamente, você vai precisar conviver com pessoas e conviver com o Senhor. Este foi o conselho que Jesus deu para o apóstolo Paulo, para Saulo inicialmente. Mas é o conselho da Bíblia toda. A gente aprende uns com os outros e aprende com Ele. Viver com Deus, viver com outras pessoas. Não tem outro caminho. É esse o caminho que você deve seguir. É esse caminho que você deve palmilhar. É esse caminho que você deve almejar. É esse caminho que você deve querer viver. Porque é esse o caminho que Ele quer que você e eu vivamos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar àqueles mandamentos
que a gente estava tratando. Mas eu espero que nestes últimos dias, nesses últimos 3 domingos, você tenha introjetado esta ideia de que os mandamentos não estão aí para encher sua cabeça de informações. Talvez nós não tenhamos nem cabeça para tantas informações hoje. Você e eu fomos chamados para ouvir o ensino e começar a praticá-lo. Você foi chamado para a prática da vida. Deus abençoe você.